No crepúsculo da humanidade, em um cenário marcado pela incerteza e pela volatilidade, surge uma sombra que ecoa nas entrelinhas do tempo, o Anticristo. Em um momento em que as pessoas parecem estar distraídas por um véu de distrações mundanas, a presença iminente desse arquétipo sinistro exige nossa atenção coletiva. Chegou o momento em que a complacência não pode mais ser nossa companheira constante. O Anticristo, figura enigmática e controversa, materializa-se não apenas como um conceito teológico, mas como um reflexo de nossa própria decadência moral e espiritual. Enquanto muitos permanecem cegos diante da tempestade que se aproxima, é crucial reconhecer a importância de levantar o véu da ignorância. Quem é o Anticristo segundo a Bíblia? A Bíblia não diz quem é o Anticristo, no sentido de revelar a identidade específica de uma pessoa. Mas a Bíblia declara que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo é um tipo de Anticristo. Essas pessoas desprezam o unigênito de Deus enviado ao mundo e rejeitam a sua plena divindade e humanidade. A palavra anticristo indica alguém que é adversário de Cristo ou que se julga ocupar o lugar dele. Isto significa que muitos anticristos já surgiram ao longo da história da humanidade. Também outros continuarão a surgir até o fim dos tempos. As Escrituras dizem que essas pessoas são mentirosas e enganadoras. Elas saem pelo mundo afora declarando sua oposição à pessoa de Cristo. Ao se opor ao Filho, essas pessoas consequentemente acabam se opondo também ao Pai. Quem será o Anticristo final? A Bíblia também fala de um personagem que se manifestará nos momentos finais da presente era. Ele perseguirá violentamente o povo de Deus. É justamente a ele que as pessoas se referem quando perguntam quem é o Anticristo. Alguns cristãos não acreditam que haverá uma pessoa específica que surgirá em algum momento e será o Anticristo final. Eles entendem que haverá simplesmente um sistema anticristo que fará oposição a Cristo e sua igreja. Mas certamente a Bíblia fala da existência de uma pessoa que se levantará nos momentos finais da história. Ele regerá o mundo iníquo em sua rebelião contra Deus. Essa pessoa é chamada pelo apóstolo Paulo de filho da perdição e homem da iniquidade. Muitos estudiosos entendem que o profeta Daniel também profetizou sobre o anticristo escatológico. A identidade do anticristo final sempre foi muito debatida. Ao longo dos anos, muitas pessoas já foram apontadas como sendo esse homem terrível. Os exemplos mais conhecidos são presidentes americanos, líderes internacionais e até o Papa. Qualquer pessoa que desponte com certa influência mundial logo é vista por alguns como um provável anticristo. Porém, tudo isso não passa de especulação. Quando o verdadeiro anticristo aparecer, a Igreja do Senhor não terá qualquer dúvida sobre sua identidade. Quando ele aparecerá? A Bíblia não diz especificamente quem é o anticristo escatológico, mas nos dá informações importantes sobre ele. As Escrituras dizem que ele surgirá antes do dia da vinda do Senhor Jesus. Nesse tempo, o mundo estará vivendo um período de grande apostasia. Esse período também será marcado por turbulência entre as nações. A Bíblia alerta que os governos mundiais se unirão em apoio ao governo do anticristo. O anticristo terá um caráter muito perverso. Ele será a própria personificação do mal. Isso significa que ele representará tudo aquilo que se opõe a Deus e transgride a sua lei. Ele desafiará o próprio Deus, tentando usurpar a sua glória e se apossar de seu trono. O anticristo insultará o Senhor, blasfemando contra ele, e perseguirá o seu povo. Ele agirá segundo o poder de Satanás, será apoiado pela falsa religião e realizará grandes milagres. As pessoas adorarão ao anticristo e até pensarão que ele será invencível. Qual o significado de apostasia? Apostasia vem do grego apostasia. Originalmente, esse termo grego tem um significado técnico relacionado à revolta política.
Mas nas Escrituras, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. O comportamento apóstata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. Por ser uma palavra grega, originalmente apostasia não é encontrada no Antigo Testamento hebraico. Mas na Septuaginta, essa palavra é utilizada várias vezes para traduzir diversas expressões do hebraico que denotam um estado de rebelião contra Deus, abandono de seus mandamentos e profanação do sagrado. No Novo Testamento, a palavra apostasia é utilizada originalmente apenas 2 vezes. Na referência do livro de Atos, curiosamente a palavra apostasia é aplicada se referindo ao apóstolo Paulo. Ele foi acusado maliciosamente de incitar os judeus a se desviar da lei de Moisés. Todavia, existem várias referências que tratam da apostasia e trazem advertências sobre seus perigos para a igreja. O próprio Jesus adverte acerca da apostasia, destacando que ela cresce em momentos de crise e é motivada por falsos mestres. O apóstolo Paulo lutou bastante contra a apostasia dentro das comunidades cristãs de sua época. Ele mesmo relata 2 exemplos de pessoas que apostataram da fé e lhe causaram muitos danos, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. A apostasia e os últimos dias. A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, avisa os cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias. Ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem derrotará o anticristo? O anticristo será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo quando ele voltar sobre as nuvens. Muita gente imagina que haverá uma grande batalha, um confronto acirrado entre Cristo e o anticristo. Quem pensa assim está muito enganado. A Bíblia diz que Jesus derrotará o anticristo simplesmente com o sopro de sua boca. Ele será destruído com o esplendor da vinda de nosso Senhor. Mais importante do que especular quem é o anticristo final é entender que o seu poder será limitado. Ele poderá agir apenas por um tempo determinado por Deus, nada mais além disto. Quando esse tempo acabar, ele será definitivamente destruído e lançado no inferno. No lago de fogo ele passará toda a eternidade, juntamente com Satanás, os demônios e seus agentes. A jornada não para por aqui. Fique ligado para não perder os próximos vídeos recheados de conteúdo relevante. Sua participação é fundamental para o crescimento deste espaço que construímos juntos. Agradeço desde já por fazer parte da nossa comunidade e mal posso esperar para nos encontrarmos novamente no próximo vídeo. Até lá, continue curtindo e compartilhando.